Pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre órgão público. Como a gente conversou, órgão público é uma unidade de competências que compõe uma determinada pessoa jurídica. O órgão não tem personalidade jurídica própria, não tem orçamento próprio. O órgão faz parte de uma instituição. Como assim, prof? Por exemplo, Estado de Minas Gerais, Governo do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica Estado de Minas Gerais. Dentro da estrutura do Estado de Minas Gerais existe uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Saúde. Dentro dessa Secretaria de Saúde existem várias subsecretarias, várias superintendências, várias diretorias. Existem órgãos que compõem aquela secretaria e aquela secretaria nada mais é do que um órgão que compõe a estrutura da pessoa jurídica Estado de Minas Gerais. Prof, como é que funciona a criação desses órgãos? Pessoal, para criar um órgão é preciso inovação legislativa. A criação de um órgão depende de uma inovação, de uma lei que estabelece aquela criação. Lembrando, gente, que alguns órgãos, apesar de não possuírem, personalidade jurídica, eles vão ter capacidade processual ativa. Em razão da função que eles desempenham, eles poderão ajuizar ações judiciais. São órgãos, por exemplo, que têm mais independência, mais autonomia, como a Assembleia Legislativa, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública. Além disso, para a gente entender como é que funciona a atuação dos órgãos, é preciso compreender a teoria da imputação volitiva. O que acontece, gente? Quando você trabalhar em um órgão, em um determinado órgão, digamos que você é um servidor da Secretaria de Saúde, você realiza várias atividades. Se porventura uma conduta que você realizou desencadeou um dano anormal e específico a um cidadão, a uma pessoa, quem é que responde por esse dano? Quem é que indeniza essa pessoa? A pessoa jurídica na qual aquele órgão que você trabalha está inserido. Sabia? Quem responde é a pessoa jurídica na qual o seu órgão está inserido. Responde de forma objetiva. Essa pessoa que sofreu um dano vai ter que demonstrar 3 requisitos: que sofreu um dano em razão da conduta do Estado de um agente público e que há um nexo de causalidade. A conduta do agente público é responsável por aquele dano. Quem vai se responsabilizar é a pessoa jurídica. Professora, mas se porventura lá o Estado pagou a indenização do cidadão, pagou para o cidadão. Se porventura futuramente professora, verificasse que aquele agente público, que praticou aquela conduta agiu com dolo, agiu com culpa, o que o Estado pode fazer? O Estado poderá ajuizar uma ação de regresso contra aquele agente público, falando: olha, eu tive que pagar a indenização para aquele cidadão que sofreu um dano em razão de uma conduta sua, uma conduta dolosa. Agora você vai ter que restituir os cofres públicos. Aí sim, o agente público vai responder nessa situação. Entendi, então, que o órgão não tem personalidade jurídica. Entendi que alguns órgãos, mesmo sem personalidade jurídica própria, eles têm capacidade processual ativa, poderão ajuizar ações. São aqueles órgãos independentes, autônomos, em razão da função que eles desempenham. Entendi isso também. E entendi que quando eu trabalhar na máquina pública, a quem vai responder pela conduta que eu estou realizando ali, quem vai se responsabilizar por aquela conduta é a pessoa jurídica na qual aquele órgão que eu trabalho está inserido. Exatamente, tá bom? Responsabilidade objetiva na maioria das situações. A gente já vai chegar nessa matéria. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada entidade da administração pública indireta. O primeiro ponto, eu quero falar sobre essas 4 características: personalidade jurídica própria, lei específica, finalidade e controle. Vamos entender. Primeiro, personalidade jurídica própria. Gente, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e sociedade de economia mista têm personalidade jurídica própria. Respondem pela conduta dos seus agentes. Você, por exemplo, é um servidor que trabalha no INSS, cometeu uma conduta que gerou um prejuízo a alguém. Quem se responsabiliza não é a União, é o INSS que vai pagar uma indenização para aquela pessoa. Ou seja, tem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, autonomia administrativa, autonomia orçamentária, tem orçamento próprio, tudo isso para as entidades da administração pública indireta. Além disso, gente, essas entidades são criadas mediante lei, só que quando a gente fala disso, pegadinha de prova. A lei automaticamente cria as autarquias e autoriza a criação das empresas públicas, fundações e sociedade de economia mista. Só que a fundação tem uma questão aqui. A fundação pública, ela pode ser criada com personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado.
Como assim, prof? Uma fundação pública que tenha personalidade jurídica de direito público, ela é muito similar, ela se equipara a uma autarquia. Está sujeita ao mesmo regime das autarquias, tá bom? E a fundação que tem personalidade jurídica de direito privado, aí essa fundação vai ter em lei autorização de criação, tá bom? Então, a lei automaticamente cria as autarquias e as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, e a lei autoriza a criação das fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Prof, quando você fala que a lei autoriza a criação, quando é que se dá a efetiva criação? Bom, gente, a efetiva criação de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, se dá com o registro dos atos constitutivos no registro competente. Como assim? Que registro competente é esse? Como assim? Bom, a gente pode ter situação em que a gente está criando, que o Estado está criando uma empresa pública para prestar atividade econômica, aí o registro vai ser feito na junta comercial, e uma empresa pública para prestar serviços públicos, aí o registro vai ser feito no cartório de registro de pessoas jurídicas. Ou seja, depende qual é a atividade que vai ser desempenhada. A gente vai chegar lá, calma que a gente vai chegar lá. Além disso, pessoal, finalidade. Todas essas entidades são criadas com a finalidade de atender, de alcançar o interesse público. Prof, mas por exemplo, a Petrobras, você não acha que a Petrobras quer lucrar, não? O Estado não quer lucrar com a Petrobras? Claro que ele quer lucrar, mas ela não foi criada com essa finalidade. A Petrobras, né, desempenha uma atividade de caráter econômico que é extremamente importante para o país, que está ligado à segurança nacional, uma atividade extremamente importante. Então, é claro que a Petrobras quer lucrar, mas ela não foi criada com a finalidade do lucro. Ela não foi criada para isso, para lucrar. Então lembre-se, finalidade é sempre voltada a atender ao interesse público. Não quer dizer que aquela empresa pública não pode lucrar, ela pode lucrar, só não foi criada com essa finalidade. E por fim, controle. Gente, essas entidades da administração pública indireta, elas não estão hierarquicamente subordinadas ao ente federado que as criou. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais, ele não tem que ficar ali fazendo um controle hierárquico das empresas públicas estatais. Não precisa. Porque as empresas públicas têm a sua autonomia própria, personalidade jurídica própria, orçamento próprio. O Estado realiza tão somente o que a gente chama de controle finalístico ou supervisão ministerial. Ele faz uma supervisão se aquela empresa pública que ele criou está cumprindo a finalidade pela qual ela foi criada. É um controle que a gente fala que é um controle finalístico, verificar se a finalidade está sendo atendida.